No fundo do mar Egeu, um segredo de 2000 anos desafia tudo o que sabemos sobre o passado. Inscreva-se no Maktub History e desvende este mistério. Em 1901, mergulhadores gregos encontraram um pedaço de bronze corroído que mudaria a história da tecnologia para sempre. À primeira vista, parecia apenas uma rocha verde sem valor, esquecida no fundo do oceano. Mas quando os cientistas limparam a superfície, engrenagens complexas começaram a surgir sob a crosta calcária. O objeto ficou conhecido como mecanismo de Anticítera, e sua complexidade era impossível para sua época. Imagine encontrar um relógio suíço na tumba de um faraó. O choque na comunidade científica foi exatamente esse. Estudos modernos com raio-x revelaram que o artefato continha dezenas de engrenagens de bronze cortadas com precisão cirúrgica. As engrenagens trabalhavam juntas para prever eclipses solares e lunares com exatidão matemática impressionante. Quem possuía o conhecimento necessário para projetar algo tão avançado no século II a.C.? Muitos apontam para o lendário Arquimedes de Siracusa, o maior gênio matemático da antiguidade clássica. Arquimedes era conhecido por criar esferas mecânicas que replicavam o movimento dos planetas e da Lua. Mas o mecanismo foi encontrado em um navio romano que afundou décadas após a morte do matemático. Isso significa que o conhecimento de engenharia de alta precisão era compartilhado por mais pessoas no mundo antigo. O dispositivo não apenas calculava, ele também funcionava como um calendário dos Jogos Olímpicos antigos. Os mostradores na parte traseira indicavam as datas exatas dos jogos em 4 ciclos anuais distintos. Cada engrenagem representava um movimento celeste, transformando o céu noturno em engrenagens físicas. Os gregos antigos viam o cosmos como uma máquina perfeita, ordenada e previsível pelas leis da matemática. Mas o maior mistério não é o que o mecanismo faz, e sim como a sua tecnologia desapareceu. Após o naufrágio do navio de Anticítera, nada semelhante voltou a aparecer por mais de 1000 anos. A tecnologia de engrenagens complexas só reapareceu na Europa durante a Idade Média, com os relógios das catedrais. Como uma civilização pôde alcançar o auge do desenvolvimento tecnológico e depois esquecê-lo completamente? Guerras, incêndios em grandes bibliotecas e a queda de impérios podem ter apagado esses registros da história. Se esse conhecimento não tivesse sido perdido, a Revolução Industrial poderia ter acontecido na Roma Antiga. Imagine um mundo onde computadores mecânicos guiavam as frotas do imperador Júlio César pelo Mediterrâneo. Os cientistas utilizaram tomografia computadorizada de alta resolução para ler as inscrições ocultas dentro do mecanismo. Textos minúsculos, com letras de apenas 2 milímetros, serviam como manual de instruções do aparelho. Essas instruções explicavam como alinhar os ponteiros para descobrir a posição exata de 5 planetas conhecidos. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno eram representados por esferas que se moviam em velocidades diferentes. Para alcançar essa precisão, o Criador usou um sistema de engrenagens diferenciais que a ciência achava que só existia no século XVIII. Este dado isolado força os historiadores a reescreverem os livros sobre a evolução da engenharia humana. Seria o mecanismo de Anticítera o único de sua espécie, ou existiam fábricas inteiras desses computadores? Alguns teóricos sugerem que os gregos herdaram esse conhecimento de civilizações ainda mais antigas e esquecidas. Os babilônios eram astrônomos fantásticos e registravam os movimentos dos astros em tábuas de argila por séculos. Os gregos podem ter traduzido esses dados matemáticos abstratos em componentes mecânicos físicos. Mesmo com toda a tecnologia moderna, reconstruir uma réplica exata do mecanismo original é um desafio imenso. Cada dente de cada engrenagem precisa ser cortado com precisão micrométrica, para que o sistema não trave. Como os antigos artesãos conseguiram esse nível de perfeição sem microscópios ou ferramentas elétricas? A resposta pode estar enterrada em outros naufrágios ainda não descobertos nas profundezas do mar Mediterrâneo. O oceano guarda segredos que poderiam mudar completamente nossa percepção sobre o passado da humanidade. Cada nova análise do mecanismo revela que subestimamos gravemente a inteligência dos nossos antepassados. Eles não eram primitivos, possuíam uma compreensão profunda do universo e das leis que o governam. O mecanismo de Anticítera permanece como um monumento à engenhosidade humana, isolado no
Um elo perdido entre a ciência antiga e a tecnologia digital que usamos no nosso dia a dia. O que mais foi perdido nas brumas do? Que outras máquinas incríveis viraram pó e fumaça? Nunca saberemos ao certo o tamanho real do avanço científico que as civilizações antigas alcançaram. Mas o pedaço de bronze resgatado do mar é a prova irrefutável de que o passado era muito mais avançado. Uma relíquia que desafia o fluxo linear da história e nos faz questionar o nosso próprio progresso. Os mistérios continuam ocultos nas sombras do passado, esperando que mentes curiosas os tragam à luz. A jornada pelo conhecimento nunca termina, e cada descoberta é apenas uma peça de um quebra-cabeça infinito. O esconde a verdade, mas a história sempre encontra uma forma de sussurrar os seus segredos mais profundos. Inscreva-se no Maktub History e descubra os segredos que o escondeu. Deixe seu like e comente o que achou desse enigma.